todos, boa tarde a todas. Eu sou Tuca Munhoz e este é o 17º programa ECOAR Diálogos de Cidadania. Eu sou um homem branco, olhos claros, barba e cabelos grisalhos, uso uma camisa social azul clara e tenho um colar artesanal de pedras. O ECOAR Diálogos de Cidadania é um programa do NIPS, Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social, uma parceria entre a Fiocruz e a Unifase. Começamos este programa perguntando como promover o controle social para uma gestão inclusiva. Essa pergunta é inspirada no primeiro eixo do Programa Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limite, Viver Sem Limite 2. E, desde a Constituição de 1988, o Estado brasileiro vem ampliando as formas de participação social, com destaque para os conselhos de direitos. Em 1999, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o CONADE, e hoje nós temos conselhos de direitos das pessoas com deficiência em todos os estados do Brasil e em mais de 1.000 municípios brasileiros. Em 2003, para vocês perceberem a diferença, nós tínhamos conselhos estaduais em apenas 12 estados e apenas 75 municípios. No caso das pessoas com deficiência, nós temos particularidades e desafios para promover a participação. O primeiro deles, sem dúvida, é a acessibilidade. Mas podemos citar também a valorização do protagonismo, o rompimento com o assistencialismo, a consolidação de novas concepções de deficiência e as propostas transversais de políticas públicas. Aliás, essa questão da transversalidade nas políticas públicas para as pessoas com deficiência é uma questão bastante interessante e bastante complexa, dado que, assim como em outros setores, também as políticas públicas para pessoas com deficiência são executadas pelas várias secretarias, pelas várias instâncias de governo. E as secretarias ou coordenadorias das pessoas com deficiência apenas articulam essa intersetorialidade, essa transversalidade entre os diversos entes de governo para a execução da política pública. Essa é uma questão que, às vezes, inclusive, Hellosman, Cris, o próprio movimento tem dificuldade de compreender, as próprias pessoas com deficiência têm dificuldade de compreender. Mas, para responder e para refletirmos juntos sobre a pergunta aqui colocada, eu quero chamar os nossos dois, nossa querida convidada, nosso querido convidado, a Maria Cristina Pedro Bis, que é doutora em Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação pela Unicamp, e integrante do Grupo de Trabalho sobre Deficiência e Acessibilidade da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E também quero convidar aqui o querido Hellosman de Oliveira Silva, especialista em gestão pública pela Universidade Estadual do Ceará, vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Paraíba e membro do Comitê Gestor Estadual de Políticas de Inclusão para Pessoas com Deficiência, também do governo da Paraíba. Quero te convidar, Cristina, por gentileza, para você se autodescrever, por favor. Boa tarde a todas as pessoas, boa tarde a você, Elosman, obrigada, viu, Tuca? Uma honra estar aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, ruivos, tonalizados, né, gente? Uso brincos longos, com um V na ponta, pode ser de Vitória, e um vestido cinza, chumbo, com detalhes em branco. Ele é de um artista, mas eu não vou lembrar subir o nome do artista que pintou, é um fundo branco. E uma satisfação grande estar aqui conversando, viu? Igualmente para nós, Cris, igualmente para nós. Por favor, Hellosman, queira fazer a sua autodescrição. Boa tarde a todas as pessoas, né? Um grande prazer receber esse convite do amigo Tuca Munhoz. Boa tarde, professora Cristina. É uma satisfação, né? Eu tenho 49 anos, né? O cabelo já está mais para branco do que para cinza. Utilizo uma camisa polo branca,
uma gola verde, utilizo cadeira de rodas, eu sou tetraplégico, um óculos de armação marrom, né? E o fundo atrás é um fundo branco, né? Com alguns livros. Muito obrigado, Hello. Eu quero também convidar as nossas queridas intérpretes de Libras para se apresentarem. Temos aqui a Priscila, que está aqui agora na tela. Por favor, Priscila. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Priscila, eu sou uma mulher de pele parda, tenho cabelo cacheado castanho escuro, olhos castanhos claros, utilizo uma blusa preta e, ao fundo, uma parede branca. Obrigado, Tamires. Obrigado, Priscila. E agora, Tamires, por favor. Nós precisamos do seu áudio também, Tamires, para as pessoas, por favor. Desculpa, eu estava falando, desculpa, eu esqueci de abrir. Meu nome é Tamires, eu estou de camisa preta, minha pele é parda, tenho os olhos amendoados, marrons, meus lábios são bem grossos e estou com o cabelo partido ao meio e amarrado atrás. Meu fundo é branco. Muito obrigado, Tamires, muito obrigado. E agradecendo a vocês, agradeço toda a equipe técnica que está aqui nos bastidores, fazendo com que esse programa aconteça. Hello, eu achei, assim, estava aqui pensando, enquanto você se autodescrevia, eu ia dizer assim, eu tenho que lembrar que ele é cadeirante, falar que ele é cadeirante, porque uma característica aqui, uma coisa que nós fazemos questão aqui no nosso programa, é que sempre tenha a participação de pessoas com deficiência. Nós temos 2, às vezes mais convidados, mas sempre com uma pessoa com deficiência. Isso é ponto de honra para a gente. Enfim, e vamos em frente agora, e eu quero iniciar nossa reflexão, nosso bate-papo, repetindo, então, a nossa pergunta e reiterando que ela vem no sentido de contribuir também com a nossa reflexão, mas também com a reflexão sobre o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em seu eixo primeiro, que é a gestão participativa. Então, Cris, começando com você, o que é uma gestão participativa e uma gestão inclusiva? Como é que você analisa isso? Então, você já falou de algumas formas da participação da sociedade na gestão, né? A gente pode falar de outras, orçamento participativo, o plano plurianual é uma forma de colaboração através dos conselhos, né? Às vezes tem prefeituras que abrem, inclusive, no sentido da participação, né? Isso é uma gestão participativa, e ela é inclusiva se ela abrir, né, e respeitar a diversidade da sociedade, né. Mas eu acho que anterior a isso, da gente pensar na gestão participativa, porque ela vai muito do que a sociedade também, ela é um reflexo do que a sociedade entende de participação, né, Tuca? Eu lembro muito de uma conferência do José Saramago, que ele dizia porque a base da participação é você estar num Estado democrático de direito, né? Você viver numa democracia, né? E ele dizia que a democracia não é uma santa no altar, né? Então, a gente, como vive numa democracia ainda representativa, a gente, por vezes, acha que eleger o prefeito, eleger o presidente, constituir, isso é muito importante, a gente viu o quanto isso é importante, tá vivendo disso, né? Mas ela não se esgota aí, né? Então, eu acredito que, anterior a isso, a gente também precisa fomentar isso que você fala desses espaços, é uma forma, inclusive, de conscientização política, né? Das discussões políticas, porque política é isso, né? São as diversidades costurando, conversando através do diálogo e construindo. A gestão participativa, ela tem que assegurar, e eu acredito que eu sou do SUS, né, e fui cria do SUS, e ainda vivo nele, e aí
ele traz essa possibilidade, né, ele traz no seu arcabouço a participação social, né, para que ele aconteça. Os movimentos que existiram para dar origem ao SUS, o movimento sanitário, ele começou construído daí. Talvez, no caso do SUS, a gente tenha se distanciado um pouco dessa construção dos fóruns regionais, né, da participação, da mobilização social. Mas eu entendo que gestão participativa, o que a gente tem hoje daquilo que é o ideário, o que a gente apresenta, são essas possibilidades mesmo de estrutura que existem, né, tanto dos conselhos, quanto da participação da sociedade, consultas públicas, enfim, audiências, né, mas para isso, que é o que a gente estava conversando, é necessário que as pessoas também entendam a importância delas participarem, né? Que é através dessa construção coletiva é que, de fato, a gente avança, né? Inclusive, ela vai sendo quando mais diverso a gente observar, né? Quanto mais diverso ela tiver, né? Representando, de fato, a diversidade da sociedade. Né? Sim, é por aí. Sabe, Cris, que aqui eu sou usuário de uma unidade de saúde aqui perto de minha casa, e lá tem o conselho gestor, né? Acho que o nome é esse, o conselho alguns é o conselho local, alguns conselhos... E eu planejo há anos participar desse conselho, mas nunca deu certo. Mas ainda vou, ainda vou. Mas, que também as demandas são muitas, né, Tuca? Exato, se você for pensar num país como o nosso, que em termos de equidade, de direitos, ele ainda temos muito que avançar, né? É algo que ainda é bem, bem, bem difícil mesmo. A gente tem que considerar a realidade que a gente vive também, né? Mas, aliás, lá na unidade de saúde, só o fato de eu observar lá um cartaz convidando as pessoas para participarem, eu já me sinto feliz com isso, né? Mas, Helosman, como é que você vê, por favor, essa questão da participação, e quando a gente fala de participação, de gestão participativa no cruzamento com a gestão inclusiva? Como é que você analisa essa interseção? Tuca, esse ano eu estou fazendo 20 anos de trabalho no desenvolvimento de políticas públicas para a pessoa com deficiência. A gente vê que existe uma evolução. Mas ainda, vamos dizer, as lacunas são muitas em relação ao segmento da pessoa com deficiência, né? O movimento de criação de conselhos estaduais, ele perpassa também a época entre 2004 e 2006, onde nós tivemos as primeiras conferências, a primeira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Na época, a gente trabalhava, já começava-se a discutir a questão da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e aí o fomento, a participação nos conselhos, né, nos conselhos de direitos, no caso da pessoa com deficiência, isso foi muito importante, né? Já existiam os conselhos de políticas públicas, mas se incentivou a criação dos conselhos estaduais e municipais de direitos da pessoa com deficiência. E a gente vê essa quebra de unidade em mudanças de governo, né? A gente vê que existiu percalços muito grandes na questão de certos governos federais, e o que aconteceu foi que houve também uma quebra na discussão do segmento. Como a gente sabe, pouquíssimos municípios no Brasil possuem conselhos de direitos da pessoa com deficiência, né? E aquela história, as políticas públicas acontecem nos municípios, a política de saúde acontece no município, a política de educação acontece no município, né? E o Brasil, por ter uma imensidade, uma imensidão, um país continental, cada região tem suas peculiaridades, e isso a gente vê, né, que o segmento ele tem que se fortalecer, principalmente com capacitação, né? A pessoa com deficiência, né, principalmente todos os cidadãos, mas principalmente quem participa dos movimentos sociais, ele tem que ter um conhecimento de um plano de políticas públicas, ele tem que ter conhecimento de uma participação num PPA, num plano plurianual,
né? A discussão como é feita no parlamento de uma lei de orçamento, de uma LOA, de uma LDO, para que a gente saiba onde é que está sendo destinado os recursos públicos, para onde é que está indo o recurso de educação, para onde é que está indo o recurso de saúde, como você falou, a experiência. Muito importante a gente ter a ideia, né, das instâncias de controle social e nosso papel, não só como representante de conselho, mas como cidadão com deficiência. Sim. É interessante, Herosman, Cris, quando a gente cita a questão das conferências nacionais, nós já tivemos 4 conferências e uma conferência conjunta, né? A participação das pessoas com deficiência, eu participei de todas, eu estive em todas elas. A participação das pessoas com deficiência foi sempre muito intensa, muito rica. Eu me sentia muito feliz em estar com aquele monte de pessoas com deficiência, aquele monte de gente interessada em participar, em contribuir, em estar presente mesmo, no que era talvez o que de mais importante houve já em termos de participação social das pessoas com deficiência. Quero crer que foram as conferências nacionais. Mas como é que vocês avaliam, e aí, Cris, pergunto a você, como é que você avalia, desde do início dessas conferências até agora, nota-se um crescendo ou a coisa estacionou? Um pouco, acho que o Hello toca nesse tema, né, de que as trocas de governo, acho que existem esses interregnos entre uma coisa e outra, entre o governo e outra. Houve uma evolução ou a coisa patina? Como é que você vê em termos da contribuição da sociedade civil? Ah, não, vem não crescendo, sim. Tanto que agora, nessa última, as conferências livres, a Conferência Livre da Pessoa com Deficiência, as diretrizes que ela trouxe, né, baseou as discussões na Conferência Nacional de Saúde, a participação da pessoa com deficiência, ela vem não crescendo, apesar de, né, a gente passou não só por uma questão política, mas também de financiamento muito séria, né, Tuca, nos últimos anos, né? A gente teve aí o teto de gastos, a gente teve questões importantes que impactaram, inclusive no avanço de políticas que vinham sendo construídas, né? O próprio Plano Viver Sem Limites que você fala, né, que é um grande guarda-chuva para todas as áreas, né, para todos os setores. Então, sem dúvida, isso impactou bastante, mas eu entendo que vem não crescendo, sim. Aliás, as contribuições das conferências livres, que, aliás, uma estratégia bastante interessante, né, e importante, ela se mostrou que veio para ficar aí, né, dos segmentos realizarem conferências livres para subsidiar as discussões. Eu acho bastante, teve avanço, sim, a gente teve avanço em políticas, né, quando você tem uma política muito bem estabelecida e amarrada, as intempéries, elas podem vir, mas elas não conseguem não acabar, né, elas conseguem não desestruturar de forma a gente a perder isso, né, você pode parar um tempo, estacionar, mas sem dúvida a gente teve avanços e avanços importantes, sim, né. Agora você toca numa questão, e o Elosman também, no sentido da participação, né, eu acho que assegurar mesmo acesso, informação, né, informação no sentido não só das conferências, dos espaços, mas informação no sentido de conhecimento também. Como é que é a estrutura? O que é um LOAS? O que é um plano plurianual, né? Eu acho que essas questões são questões importantes da gente. O que é o SUS, né? Eu acho que é importante a gente, qual é a magnitude dele, mas eu vejo, sim, sem dúvida, e a importância do movimento da pessoa com deficiência para que a gente avance em políticas, avance. Eu trabalho com a CIF já há algum tempo, sem dúvida nenhuma, o movimento que veio lá da década de 70 da pessoa com deficiência foi muito importante para que a Organização Mundial de Saúde começasse a pensar numa classificação que, de fato aí, pudesse gerar impactos, né? Qual é o impacto das deficiências, dos distúrbios na vida das pessoas. Então, eu entendo, sim, que, claro, não é no tempo que a gente gostaria que fosse, na velocidade, mas, sem dúvida, é uma construção.
Sim, você fala isso do tempo, da velocidade e tal, às vezes a gente fica um pouco frustrado, né? Fala, puxa, poderia ser mais rápido, né? E tal, Poderia, mas né? enfim. E você bem lembrou, Cris, da Conferência Nacional Livre, né? Que foi eu não estive pessoalmente, acompanhei online e para minha surpresa até fui eleito delegado, mas enfim, mas foi muito bom e foi de fato uma experiência inédita e acho que veio para ficar, né? Acho que veio para ficar e de uma maneira de propiciar novas possibilidades de participação e novas possibilidades de incidência das pessoas com deficiência e de outros grupos. Foram, se eu não me engano, dezenas de temas, né, de conferências livres muito ricas e várias, inclusive, com questões de atravessamento, digamos assim, com os temas das pessoas com deficiência. Isso foi muito rico. E como é que você vê, Helusman, essa questão desse histórico das conferências nacionais, das 4 conferências nacionais, da Conferência Conjunta e da Conferência Livre, no sentido dessa contribuição para as políticas públicas para as pessoas com deficiência no Brasil e, especificamente, como é que você vê agora, mais recentemente, para uma possível contribuição para o Plano Viver Sem Limite 2? As conferências, no caso da pessoa com deficiência, elas foram em marcos teóricos, marcos legais bastante interessantes. Como eu falei, a gente teve a primeira conferência que a temática foi sobre acessibilidade, né? A gente teve a legislação, o Decreto Federal 5296, ali no período de 2004, já em 2006 a gente teve a primeira Conferência Nacional, que já tratou de uma forma bem específica sobre a questão da acessibilidade. A segunda Conferência Nacional, em 2008, a gente já trouxe a temática da unidade que o segmento teria que ter aqui no país para se efetivar, se promulgar a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência como emenda constitucional. A terceira Conferência Nacional já foi após o primeiro Plano Viver Sem Limite, também, que já a gente já teve no período um momento já para se avaliar como é que o Brasil tinha recebido a convenção, como é que o Brasil estava trabalhando com o Plano Viver Sem Limite, né, o 2012, né, que foi a conferência. E a quarta conferência, em 2015, a gente teve, vamos dizer assim, já como resultado uma avaliação do Plano Viver Sem Limite 1, né? Mas também a gente estava passando no país um período de conturbação política, né? Já no período do impeachment da presidente Dilma. Foram 4 períodos, né, bastante diferenciados para o segmento da pessoa com deficiência, né? E aí a gente teve uma evolução bastante interessante. E até hoje eu não tive o prazer de participar do momento em Brasília do dia que foi aprovado a emenda constitucional na qual se direciona a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, onde a gente tinha representantes de todo o país em Brasília. Coincidentemente, nesse mesmo dia foi aprovado a utilização das células-tronco em pesquisa, né? Nós saímos dos estados, na época eu era presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Paraíba, todas as representações de conselho do país estavam em Brasília para fortalecer junto ao STF a questão da utilização de célula-tronco e, principalmente, dialogar com os parlamentares do nosso estado. A Paraíba é um estado que tem 12 parlamentares. Eu lembro que eu visitei todos os gabinetes dos 12 deputados federais à época para que aprovasse a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência no que tange a emenda constitucional. Era um processo de unidade que se tinha na época, né? E essa evolução veio com a Convenção, veio após com o Plano Viver Sem Limite 1, veio com a Lei Brasileira de Inclusão em 2015, 2016. Nesse período você estava no Conselho, Helo? No Conselho... Isso, no Conselho Estadual. E, assim, a gente sempre trabalhou com comissão temática nesse processo de discussão. Eu tive um suporte técnico muito relevante do saudoso professor Romeu Sasaki, né, que eu tenho até como referência até hoje, porque a gente
tinha acesso ao debate, na época, com o professor Romeu Sasaki, né, que participou da interpretação da convenção aqui no Brasil e trabalha, é referência na temática da acessibilidade. E vamos trazer para a realidade de hoje. Eu também participei da Conferência Nacional Livre, eu fui para o Rio de Janeiro, né? Coincidentemente, eu sou aluno da ENSP, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, e foi um divisor de águas, essa Conferência Nacional Livre para a pessoa com deficiência, né? Porque pela primeira vez a gente teve representações de todo o país discutindo a temática da saúde da pessoa com deficiência, as políticas públicas de saúde que nós queremos para o segmento, né? E aí, como a gente já discutiu, a gente já levou essa discussão de uma forma mais resumida e bem didática no debate que a gente teve na Conferência Nacional de Saúde em Brasília, na atividade autogestionada, porque aí a gente já discutiu com a representação do Ministério da Saúde de uma forma mais pujante o que é que nós queremos como pessoa com deficiência para a saúde da pessoa com deficiência nos próximos anos, né? Eu acho que essa unidade é fundamental, né? É a pessoa com deficiência, ela dialogando, falando em todas as tipologias de deficiência, naquele momento, para que após a gente discuta as peculiaridades de cada segmento. Então, essa questão que você nos traz é bem interessante e eu quero focar um pouco num outro viés aqui da nossa conversa. Quando a gente fala de gestão participativa e gestão inclusiva, para que a inclusão se dê, nós precisamos de um elemento caríssimo a nós, Hello, que é a acessibilidade, né? Sem acessibilidade não há participação das pessoas com deficiência, e ponto, né? Não há e ponto. E aí ocorre um fenômeno bem interessante, que é o seguinte: se nós, eu, você, Hello, somos cadeirantes e vamos a um evento voltado para a questão das pessoas com deficiência, seja do conselho, seja uma conferência que seja específica, lá nós temos certeza que vamos encontrar acessibilidade. Porém, eu não tenho certeza, Cris, que se eu for aqui no meu posto de saúde para uma reunião do conselho, eu não tenho certeza que encontrarei acessibilidade, né? Nem para mim, enquanto cadeirante, para uma pessoa cega ou para uma pessoa surda. Eu não tenho certeza. Aliás, tenho dúvidas, melhor dizendo, né? Então, como lidar com essa questão? Porque para a participação das pessoas com deficiência é imprescindível a acessibilidade. E nós sabemos que a acessibilidade não está presente na maior parte das vezes. Está, sim, presente quando é voltada especificamente para as pessoas com deficiência. E olha lá, né? Mas e aí, Cris, como é que você vê esse desafio que temos para que a participação social das pessoas com deficiência nos vários âmbitos, as várias dimensões em que se faz necessária e importante, ela seja de fato efetiva? Eu acho que é outra coisa que a gente tem avançado também, né? Mas que ainda a gente sabe que está muito a desejar, né? Os espaços públicos e acessibilidade na sua amplitude, né? Eu acho que tem, sim, a questão das normas, das diretrizes, né? Mas tem, sim, também a questão da informação. Eu vou pegar nessa tecla, eu estou lembrando aqui agora, foi recentemente publicado a PNAD contínua, né? Olha como é importante você ter essas informações e da interseccionalidade que ela traz, né? Eu lembro que um dos dados era que, com relação ao emprego, por exemplo, o acesso a mulher negra com deficiência era mais dificultado. Então, eu acho que também isso possibilita trazer e deflagrar mesmo, né, a iniquidade, né, o quanto você precisa de informações para basear as políticas públicas no sentido de assegurar, entre outras coisas, acesso e garantia de direito, né. Então, eu acredito que precisa dessas normas, dessas diretrizes,
mas do que é que a gente fala em termos de normas e diretrizes, né? Então, para isso, eu preciso de informações. Que tipo de informações? Informações, de fato, que sejam qualificadas para poder subsidiar e assegurar isso, né? Tem uma parte importante, obviamente, do movimento das pessoas com deficiência, isso vem num crescendo, tem sim que cobrar do gestor público, né, e que isso aconteça, do legislativo, que existam leis para isso, mas a gente precisa também de avaliar esses espaços, ter informações desses espaços, gerar indicadores disso, né, de como é que são os ambientes em termos de acessibilidade. Então, eu acredito que também isso é uma questão importante aí, que a gente tem que avançar e que eu acho os sistemas que não se conversam, eu acho que isso é uma questão e um ponto bastante importante no sentido de assegurar isso, né? Mas acredito que o Elosman fez uma linha histórica tão importante, né? Porque se a gente não olha para essa linha, né, a convenção, nossa, a gente tem uma emenda, ela é uma emenda constitucional, Constituição da Pessoa com Deficiência. É aquilo que a gente falou, gostaríamos que fosse mais rápido, né? Mas as coisas, elas caminham, e caminham com a participação e assegurando o acesso, sem dúvida nenhuma, às pessoas, e também assegurando políticas públicas, né? Sim. É interessante quando a gente faz aqui uma discussão já logo de pronto da intersetorialidade, das políticas transversais, né? E Hello, quando a gente fala de acessibilidade, eu acho que é impossível discutir acessibilidade e implementar acessibilidade sem também discutir transversalidade, não? Como é que você vê essa questão? Porque a gente pensa, eu citei aqui um exemplo bem próximo a mim, que é a questão do posto de saúde, preocupado se ali, naquele ambiente, naquela edificação e na comunicação e na informação prestada ali, haveria acessibilidade numa reunião de um conselho, né, para as pessoas com deficiência nas mais diferentes deficiências. Porém, falando da transversalidade, que é a questão da deficiência, ela é toda transversal, né? É absolutamente, está mergulhada na transversalidade, mas a gente tem que chegar até lá, né? Eu me refiro, por exemplo, a nós dois, Carol, a questão das tecnologias assistivas. Sem tecnologia assistiva, a gente não chega a lugar nenhum. Sem uma cadeira de rodas, a gente não sai da cama, não é? Como é que você vê essa questão, Elosman, da transversalidade na acessibilidade? Os vários elementos e as várias iniciativas de políticas públicas que, de fato, possam prover o direito de acessibilidade às pessoas com deficiência e de mobilidade. A acessibilidade é a ferramenta fundamental para as políticas públicas do nosso segmento, Tuca. A questão da mobilidade urbana, ela tem que ser discutida, né? Não se admite mais, em pleno 2023, você não ter cidades que não tenham a frota completa de acessibilidade, com plataformas acessíveis e com os demais Mas não é tecnologias uma realidade no assistivas. Brasil, né, Harold? Não é. Infelizmente, eu lembro que a discussão era que na Copa de 2014 Sim, a gente sim. ia ter um país mais acessível, né? E, infelizmente, a gente não tem essa realidade. Não se admite hoje escolas não terem o básico de acessibilidade, um intérprete de Libras, não terem um banheiro acessível, não terem, né? Não se admite hoje uma escola que não tem condições de receber uma pessoa com deficiência. Vamos dizer, não se admite postos de saúde, unidades básicas de saúde que não tenha, vamos dizer, condições mínimas de material para receber uma pessoa com deficiência. A gente discute muito no conselho, vamos dizer, uma marca que ela tenha acessibilidade para uma mulher com deficiência ela ser atendida. Hoje, a gente tem essas dificuldades latentes na questão de políticas públicas. E a gente sabe que é de fundamental importância, né, a questão do controle social, principalmente os conselhos de direitos, para fiscalizar essa conduta de acessibilidade, né? Vamos se dizer, discutir planos municipais de políticas públicas para pessoa com deficiência sem enfatizar a acessibilidade. O plano estadual, né, são poucos os estados que têm planos estaduais de políticas públicas e, na sua grande maioria, não se perpassa a questão da acessibilidade. A gente está discutindo agora um plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência, o plano Viver Sem Limite 2,
E aí, quais são as linhas de crédito que vão ser oferecidas, quais são as políticas efetivas que vão ter que ser oferecidas para o segmento, né? A gente, nessas viagens que a gente faz pelo país, não se admite algumas coisas que estão acontecendo nos aeroportos em relação às pessoas com deficiência. A gente viu isso em Brasília, momentos de falta de acessibilidade, uma cidade que se entende planejada para milhares de pessoas, uma cidade nova, e a gente já vê uma certa dificuldade. E isso a gente também vê, né, nos diversos rincões do país. É fundamental, eu acho que, assim, como eu disse, a política municipal, ela é a do dia a dia, e gestor público e conselhos de direitos, eles têm que trabalhar na base com a questão de acessibilidade, como eu digo, transporte público, atendimento na saúde, me diga uma mercado coisa. de trabalho, ele tem que perpassar por tecnologias assistivas e Desculpa eu te acessibilidade. interromper, Relosman, mas a gente sabe disso, né? Nós, sobretudo, que somos os usuários da acessibilidade no nosso cotidiano. Eu, inclusive, estávamos ontem, eu e o Manuel Negrais, que é um dos produtores aqui deste programa, e o Manuel, ele tem uma deficiência visual, tem baixa visão, e ele me conta que estava procurando uma escola para o seu filho pequeno, e foi numa escola e uma edificação recém-construída sem acessibilidade, né? Então, a gente percebe isso, né? Que, por um lado, a gente vê as políticas públicas avançando, mas às vezes parece que avança no papel, né? No papel, e não, de fato, na nossa vida concreta. Esse exemplo que você deu também de Brasília, Hellasman, Cris, acho que você fez essa experiência também. Nós estávamos lá no hotel, no centro de convenções onde aconteceu a conferência, saindo à rua, não dava, era impossível para nós, 50 metros de um lado, 50 metros de outro, impossível, não é? Numa cidade que é Brasília, né? Um local que é Brasília. A edificação, o hotel, estava bastante razoável, dava para, né? Os quartos eram bons, eu pelo menos fiquei num quarto bom, mas houve muita reclamação de pessoas que ficaram em outros. Ou seja, eu sinto muita falta, Hello e Cris, de talvez de uma percepção das pessoas com deficiência do que eu chamo, e a gente tem avançado nessa discussão, de um capacitismo estrutural. Porque quando a gente pensa nessa falta de acessibilidade, não é um problema técnico, Hellasman. Não foi feita uma guia rebaixada ali porque não dava para fazer, né? A gente ouve muito isso, que é uma questão técnica, mas não é uma questão técnica. É um capacitismo estrutural que faz com que as cidades não sejam hostis para as pessoas com deficiência. E, a partir disso, avançar na participação para nós, entendo, fora outros aspectos, outras facetas do problema, é uma questão, em muitos momentos, absolutamente concreto, que é o chão, onde a gente pisa, onde a gente roda, né? Então, essa questão também. Como avançar criando esse que seria um círculo virtuoso de participação e acessibilidade e participação. Como avançar nisso, Cris? Como que a gente pode elaborar estratégias e possibilidades de luta nessa direção? Eu acho que seria bem bom se a gente tivesse uma resposta única para isso, né? Mas ela é bastante complexa, né? Ela envolve várias. Então, normas a gente tem, né? Normas estabelecidas, elas existem. Os espaços públicos, eles têm que seguir normas, né? E aí você tem que ter a fiscalização para que isso se dê. Se não está acontecendo, tem que ter dinheiro
para poder financiar também isso, para que esses espaços sejam adequados. É um conjunto, né, Tuca? Você mesmo falou no começo, quantos conselhos da pessoa com deficiência existem, né? Em quantos municípios ele se dá hoje? Eu acho que avançar nisso, avançar na conscientização, avançar numa sociedade em formas anticapacitistas, de informação, de assegurar direitos, né, de participação, de estimular essa participação. Você falou eu vejo as calçadas, né? Eu sou de uma cidade que é plana, que é Santos, e com um número de idosos grande, né? E as pessoas com deficiência, e as calçadas são muito ruins para as pessoas andarem na rua. E é muito interessante que a gente sai do país para países mais desenvolvidos, né? Que tenha mais acesso a direito a segurar, a gente acha aquilo ótimo, né? E a pessoa com deficiência, ela tem acesso à cidade toda. Então, assim, eu acho que são vários fatores. Então, é financiamento, normas, e isso a gente tem uma evolução, inclusive, dessas normas, é o controle, e é trabalhar nessa questão que você tocou, que é fundamental, que é estruturante, que é o capacitismo, né? Que é o capacitismo, que é o etarismo, né? A gente tem uma sociedade que isso estrutura no modelo. Eu trabalho na saúde, a gente ainda tem uma perspectiva muito focada na deficiência, na doença, né? No sentido Então, a gente precisa evoluir nesse modelo. A gente tem uma sociedade hegemônica no sentido de visão, de saúde, né? Enfim, a gente precisa... então, são várias frentes que a gente precisa atacar, e a gente está falando delas aqui, né? A gente está falando dessas, mas é uma construção e é uma disputa política, né? Uma disputa diária, né? A gente acha, às vezes, bom, assegurou essa lei, assegurou essa portaria, assegurou, né? Isso não está dado, né? É uma disputa, mas eu acho que esse ponto importante que você traz, de ter a clareza de que a gente vive numa sociedade onde o capacitismo é estruturante, eu acho muito importante Olha, para que a Cris, gente pensa isso. este programa que nós estamos fazendo, o episódio 17 do Ecoar, ele tem um novo formato. Nós tínhamos programa de 1h30 de duração, e agora ele tem 45 minutos. E aí eu recebi o recado, olha, falta 5 minutos. Eu falei, nossa, já... eu fiquei tão acostumado com 1h30 que agora, enfim. Mas, Hello, me diga uma coisa, como é que você vê essa questão dessa junção, que a gente não avança, não participa sem acessibilidade e não tem acessibilidade se não participa? Nós estamos quase que num beco sem saída, me parece. Como é que você vê essa questão, Hello? E eu te peço para ser breve, porque a gente já está nos encerramentos, por favor. Tranquilo. Eu acho que, assim, a ideia é que a gente se construa uma agenda de políticas públicas, né? Nós, pessoas com deficiências, familiares de pessoas com deficiência, ativistas do segmento, a gente trazer os profissionais que trabalham com pessoas com deficiência para essa discussão, trazer as representações das instituições, né, de pessoas com deficiência, trazer os conselhos de direitos e os conselhos de políticas públicas para essa discussão. No meu ponto de vista, trazer os comitês gestores que existem nos diversos estados do país, as secretarias, as superintendências, né, que trabalham com a pessoa com deficiência, trazer o parlamento, trazer o vereador, trazer o deputado estadual, trazer o deputado federal para essa discussão. Isso é de fundamental importância, né? A gente tem em Brasília representantes que, em sua grande maioria, não conhecem o que é ser uma pessoa com deficiência, a dificuldade que o Tuca tem de ir num posto de saúde, a dificuldade que a Elosman tem de ir para o mercado de trabalho. Tem que se trabalhar num contexto de agenda de políticas públicas, chamar esses diversos atores, né? A gente tem experiência, tem expertise em certas áreas, para que a gente construa, vamos dizer agora um exemplo, um Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência que tenha a nossa cara, tenha a nossa identificação e, principalmente, tenha a nossa participação como cidadão com deficiência. Nada sobre nós sem nós, não é, Hela? Com certeza. É isso aí. Eu quero agora falar já no
no finalzinho do nosso programa, sobre o nosso Momento SISDEF, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, que é o nosso patrocinador, o patrocinador do ECOAR, Diálogos de Cidadania. E o SISDEF, Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, é uma plataforma online que reúne em um único lugar todos os dados, os mais diferentes dados oficiais sobre as pessoas com deficiência no Brasil. O SISDEF é organizado, é coordenado, é gerenciado pelo NIPES, Núcleo de Informações Políticas Públicas e Inclusão Social, uma parceria entre a Fiocruz e a Unifase. Eu convido vocês a conhecerem o SISDEF, bota lá no Google SISDEF e vocês vão ter acesso a um mundo de informações sobre pessoas com deficiência. Por exemplo, numa cidade do interior da Paraíba, Relosman, você vai saber quantas crianças com deficiência estão matriculadas no ensino público. Numa outra cidade lá no interior de Santa Catarina, você vai saber quantas unidades de centros especializados em reabilitação existem, e por aí vai. É a maior plataforma de informações sobre deficiência no Brasil. Eu quero convidar a vocês e a todos os que nos assistem a conhecer essa plataforma que muito contribui para a elaboração e a implementação de políticas públicas no Brasil e também para o fortalecimento do movimento social de pessoas com deficiência no Brasil. Eu quero convidar a Cristina para as suas palavras finais, para a sua despedida. Por favor, Cris. Está sem voz, Cris. Ele é tão sensível que você clica. Obrigada mais uma vez pelo convite, muito bom estar aqui, Elosman, conversar, saber, ouvir. Fui conselheira nacional de saúde durante 3 anos, de 2010 a 2013, a participação é algo fundamental dos vários segmentos, e eu espero que a gente vá construindo e fortalecendo cada vez mais. Eu vejo, sim, avanços importantes, mas ainda há muito para caminhar, né? A gente não pode esquecer o contexto que a gente vive, o país que a gente vive, a desigualdade que existe. Então, eu acredito que, olhando para o macro, a gente consegue perceber avanços, mas eu acho que é isso, nada sobre nós sem nós. Eu acho que esse é o ponto. Acho que o que o Elosman trouxe de uma agenda, eu acho que ela já está pautada, essa agenda política, eu acho que ela está se fortalecendo cada vez mais, e eu espero isso, que a gente consiga avançar aí na garantia de direitos para todas e todos. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado. Hello, por favor, suas palavras finais. Mais uma vez eu agradeço a você, a toda a equipe, né, Tuca. Muito importante trazer essa discussão, né? A gente como a professora Cristina disse, a gente está saindo agora com números, indicadores importantes do segmento, no penado contínuo, né? E aí a gente tem uma expectativa muito grande agora dessa relação governo federal, governos estaduais e governo municipal, né? Tem um trabalho muito grande no Plano Viver Sem Limite 2 para trazer à tona a nossa realidade e os nossos anseios, né? Foram vários anos, principalmente nesse período pós-pandemia que a gente está saindo, as demandas, as desigualdades, infelizmente, são maiores para o segmento das pessoas com deficiência, né? Mas eventos como esse que a gente está tendo hoje, esse processo de discussão é muito importante, trazer as experiências de vocês aí do Sul, Sudeste, né? Trazer a experiência também, agradeço até o convite, para que a gente traga algumas observações vindas aqui do Norte e do Nordeste, para que a gente tente trabalhar nesse contexto plural, que é o segmento da pessoa com deficiência. É um segmento de diversas peculiaridades, diversas situações sociais, socioeconômicas, e é muito importante, vamos dizer, a gente trabalhar nesse contexto com um meio e um fim. E o fim é melhorar a qualidade de vida, melhorar os indicadores sociais desse segmento, né? E, principalmente, trabalhar num contexto, numa construção de uma agenda de políticas públicas que seja efetiva para todas as pessoas com deficiência do nosso país. Muito obrigado. É isso aí. E com tudo isso, Hello,
Melhorando a qualidade de vida das pessoas com deficiência, nós melhoramos a qualidade de vida de todos os brasileiros. É uma coisa ligada à outra e isso faz com que a nossa luta, a luta das pessoas com deficiência, é uma luta para um Brasil melhor. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, Helosman. Agradeço também às nossas intérpretes de Libras, a Tamires, a Priscila. Agradeço muito a toda a nossa equipe técnica, a toda a produção do ECOAR Diálogos de Cidadania. E, Helosman, Cristina, nos encontraremos várias outras vezes, mas eu tenho certeza que nos encontraremos na próxima Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É isso aí, muito obrigado, um forte abraço, muito obrigado a todos que nos acompanharam, a todas que nos acompanharam, e até o próximo ECOAR Diálogos de Cidadania, por um Brasil melhor. Muito obrigado, queridos. Obrigada, Obrigado, Tuca. foi um prazer. Prazer, viu, Elosman? Professora, foi um prazer.